O barulho da bandeja de prata batendo no chão de mármore cortou o silêncio solene da igreja como um tiro. 300 pares de olhos se viraram ao mesmo tempo, e Ricardo sentiu o coração disparar quando viu a jovem garçonete congelada no corredor lateral, as mãos tremendo violentamente. Taças de cristal rolaram pelos degraus de pedra, derramando champanhe dourado sobre o tapete vermelho importado que levava até o altar. O líquido se espalhou como uma mancha dourada, refletindo a luz dos vitrais coloridos que filtravam o sol da tarde paulistana. Ele estava no púlpito ao lado do padre, a exatos 5 segundos de dizer o sim que mudaria sua vida para sempre. Patrícia, sua noiva, enrolada num vestido de renda francesa que custara mais de 120 mil reais, virou a cabeça com uma expressão que Ricardo conhecia bem, fúria mal disfarçada sob um sorriso social. O órgão de tubos parou de tocar abruptamente, a nota final ecoando pelas paredes altas da Catedral da Sé. O silêncio era tão denso que Ricardo conseguia ouvir a própria respiração acelerada, o sussurro dos tecidos caros dos convidados se mexendo nas cadeiras de mogno, o barulho distante do trânsito de São Paulo lá fora. Que absurdo! A voz estridente de Patrícia ecoou pelas paredes de pedras centenárias, quebrando o silêncio como vidro. Quem foi a idiota que contratou essa incompetente? A garçonete não podia ter mais de 40 anos, mas parecia carregar 60 nos ombros curvados, se abaixou rapidamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar os cacos afiados de cristal. Seu uniforme preto estava impecavelmente limpo, engomado, mas Ricardo notou que era velho, remendado discretamente nas costuras. Ela usava sapatos gastos, o salto de um deles ligeiramente torto. Desculpa, ela sussurrou, a voz tão baixa que quase se perdeu no espaço enorme da catedral. Desculpa mesmo, eu não queria, eu tropecei, eu... As palavras morreram quando lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não lágrimas dramáticas, lágrimas silenciosas de pura vergonha, de alguém acostumado a ser invisível e que acabara de se tornar o centro das atenções pelo pior motivo possível. Ricardo desceu do altar. Não pensou, não calculou. Seu corpo simplesmente se moveu, guiado por algo que ele não conseguia explicar. Patrícia chamou seu nome. Ricardo! Ricardo! O que você está fazendo? Mas ele não ouviu. Ou ouviu e não se importou. Atravessou o corredor central sob os olhares chocados dos 300 convidados. Empresários que movimentavam milhões, políticos que decidiam o futuro da cidade, socialites que ditavam tendências, e se ajoelhou ao lado da mulher no chão de mármore frio. Cuidado, ele disse suavemente, segurando a mão dela antes que pegasse um caco particularmente afiado. Você vai se cortar, foi quando ele viu. A manga comprida do uniforme havia subido alguns centímetros quando ela se abaixou, revelando o antebraço esquerdo dela. E ali, correndo do pulso até bem acima do cotovelo, estava uma cicatriz irregular, espessa, ondulada. O tipo de marca que queimaduras graves deixam. A pele era mais clara naquela área, brilhante sob a luz dos vitrais, e Ricardo podia ver as ondulações, as irregularidades, a história de dor que aquela cicatriz carregava. Uma marca que ele conhecia. Uma marca que tinha procurado por 20 anos em cada rosto, em cada braço, em cada mulher que cruzava seu caminho. O ar fugiu completamente dos pulmões de Ricardo. Suas mãos começaram a tremer, tremer de verdade, de forma incontrolável. Ele olhou para o rosto da mulher. Realmente olhou pela primeira vez desde que a vira, e encontrou olhos castanhos assustados, úmidos, cercados por rugas de cansaço e preocupação. Cabelos castanhos com fios grisalhos, puxados num coque apertado demais, que devia estar doendo. Traços delicados que o tempo e a dureza da vida haviam marcado, mas que ainda mantinham uma dignidade silenciosa. De onde veio essa cicatriz? Sua voz saiu rouca, desesperada, quebrada. A mulher puxou o braço imediatamente, tentando cobrir a marca com a outra mão. Não é nada, senhor. Foi um acidente faz muito tempo. O senhor não precisa. Quanto tempo? Ricardo interrompeu, agarrando a mão dela com delicadeza, mas firmeza. Por favor. Quanto tempo? Ela hesitou, os olhos indo dele para os convidados que observavam boquiabertos, para Patrícia que descia do altar com passos furiosos, para o padre que parecia completamente perdido. 20 anos. Ela finalmente sussurrou. Mas isso não importa, senhor. Eu sou só uma garçonete. Eu estraguei seu casamento.
Você me salvou. Ricardo soltou uma risada sem humor, os olhos enchendo de lágrimas que ele não tentou esconder. Meu Deus, você me salvou. Você entrou naquele incêndio e me salvou. O silêncio na catedral se transformou em um murmúrio crescente. Patrícia chegou até eles em passadas furiosas, o vestido enorme de cauda de 3 metros, arrastando pelo chão e recolhendo poeira dos cantos. Ricardo, o que diabos você está fazendo? Levanta daí agora! Ele não respondeu. Não conseguia tirar os olhos da cicatriz, da marca que uma menina corajosa de 15 anos havia ganhado quando decidiu que a vida de um menino órfão de 8 anos valia mais do que a própria segurança. Do símbolo físico de um ato de heroísmo que tinha mudado completamente o rumo da vida dele. Parem tudo. Ricardo se levantou lentamente, ajudando a mulher a levantar também. Sua voz, quando falou, ecoou pela catedral inteira com uma autoridade que ele não sabia que possuía. O casamento acabou. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. O caos explodiu como uma bomba. Patrícia soltou um grito que mais parecia um ganido animal. A mãe dela, sentada na primeira fileira em um conjunto Chanel rosa-choque, levantou com a mão no peito como se fosse desmaiar. O pai de Ricardo, Roberto Monteiro, o empresário sério que o havia adotado 15 anos atrás, deu um passo à frente, a expressão oscilando entre confusão e preocupação genuína. E a garçonete, cercada por cacos de vidro e champanhe derramado, parecia querer que a terra se abrisse e a engolisse. Você enlouqueceu. Patrícia agarrou o braço de Ricardo com tanta força que as unhas perfeitamente feitas, esmaltadas de vermelho sangue, cravaram no terno italiano azul marinho. Está cancelando nosso casamento, na frente de 300 pessoas, por causa dessa desastrada? Ela não é desastrada. Ricardo se soltou com delicadeza, mas com uma firmeza que Patrícia nunca tinha visto nele antes. E não estou cancelando por causa dela. Estou cancelando por sua causa. Por minha causa. Patrícia riu, uma risada histérica que ecoou pelos corredores. Eu não fiz nada. Exatamente. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez em meses, talvez, e viu o que sempre esteve ali, mas que ele tinha escolhido ignorar. Beleza fria, elegância calculada e uma completa ausência de empatia. Você não fez nada. Viu uma mulher humilhada, assustada, e sua primeira reação foi atacá-la, chamá-la de incompetente, exigir que fosse expulsa. Porque ela arruinou nosso casamento. Ela deixou cair uma bandeja. A voz de Ricardo subiu pela primeira vez. Uma bandeja, Patrícia. E você agiu como se ela tivesse cometido um crime. Ela cometeu. Patrícia gesticulou dramaticamente para o champanhe no chão, para os cacos de vidro. Olha a bagunça. Isso é inaceitável em um evento como este. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Você não entende. E nunca vai entender. Ele se virou para os 300 convidados. Para toda a elite paulistana, reunida nas cadeiras de mogno forradas de veludo branco, para os empresários de terno, para as mulheres de vestidos de grife e joias que custavam mais do que a maioria dos brasileiros ganhava em uma vida. E disse alto e claro, essa mulher salvou minha vida quando eu tinha 8 anos. Ela arriscou a própria vida para me tirar de um incêndio, e eu preciso que vocês saibam disso. Todos vocês precisam saber o que ela fez. O murmúrio aumentou. Algumas pessoas pareciam genuinamente tocadas, outras apenas curiosas. E outras, Ricardo viu nos rostos, pensavam que ele estava tendo um colapso nervoso. Ricardo, querido. A voz veio da mãe de Patrícia, Beatriz Albuquerque, que se aproximou com passos medidos, o rosto uma máscara de preocupação falsa. Entendo que você está emocionado. É muito tocante, realmente. Mas podemos conversar sobre isso depois da cerimônia? Os convidados vieram de longe, a comida está pronta, o fotógrafo... Não, Ricardo a interrompeu. Não vamos conversar depois. Vamos conversar agora. Ele olhou para a garçonete que estava paralisada, os olhos arregalados parecendo um animal acuado. Como é seu nome? Ela engoliu seco. Marina. Marina da Silva. Marina. Ricardo repetiu o nome como uma oração. Você se lembra de mim? Ela olhou para ele. Realmente olhou, estudou o rosto dele, e Ricardo viu o momento exato em que a memória clicou. Os olhos dela se arregalaram. A mão voou para a boca. O Ricardinho, do lar Santa Teresa. Sou eu.
Ele sorriu através das lágrimas. Cresci um pouco. Marina soltou um som entre riso e soluço. Meu Deus, eu nunca soube se você... Sobrevivi, graças a você. 20 anos atrás, São Paulo era uma cidade diferente. Mais suja, mais perigosa, mas de certa forma mais humana. Ricardo era apenas mais um entre 50 crianças que viviam no Lar Santa Teresa, um abrigo em Guarulhos dirigido por 3 freiras que tinham mais fé do que recursos. Órfão desde os 5 anos, pais mortos num acidente de carro na Dutra quando voltavam de uma visita a parentes no Rio. Ele cresceu entre paredes descascadas, comida racionada e a certeza absoluta de que o mundo não tinha lugar para ele. As crianças dormiam em beliches de ferro enferrujado num dormitório enorme, que cheirava a mofo e sabão barato. No inverno, faziam frio. No verão, o calor era insuportável. Tomavam banho gelado numa fila que começava às 5 da manhã. Usavam roupas doadas que nunca serviam direito, sempre grandes demais ou pequenas demais, sempre com manchas que não saíam por mais que lavassem. Comiam arroz com feijão todo dia, com um ovo cozido de vez em quando se houvesse sorte. Mas havia algo, uma única coisa, que fazia aquele lugar suportável, que fazia Ricardo acordar toda manhã de sábado com um fio de esperança no peito. Marina. Marina da Silva tinha 15 anos e trabalhava como voluntária no abrigo. Não era trabalho oficial. Ela simplesmente vinha, todo sábado e domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Chegava de ônibus desde a Zona Leste, onde morava com a mãe, que era faxineira numa escola municipal. Marina não tinha muito. Usava a mesma calça jeans desbotada e a mesma blusa branca todo fim de semana. Trazia marmita de casa porque não havia dinheiro para comer na rua. Andava de chinelo de dedo mesmo quando fazia frio. Mas tinha tempo e paciência. E um sorriso que iluminava o dormitório cinza como se fosse sol entrando pela janela. Bom dia, Ricardinho, ela dizia todo sábado, às 8 em ponto, bagunçando o cabelo dele com carinho. Já tomou café? Ricardo sempre tomava, café com leite aguado e pão com margarina, mas dizia que não só para ela perguntar de novo, só para ela prestar atenção nele mais alguns segundos. Marina lia histórias para as crianças menores. Sentava no chão do dormitório com 5 ou 6 pequenos ao redor, um livro surrado no colo, e fazia vozes diferentes para cada personagem. Ajudava com a lição de casa, explicando matemática e português com uma paciência infinita, mesmo quando as crianças não entendiam. Brincava de pega-pega no quintal minúsculo, sempre deixando as crianças ganharem. Cantava músicas infantis com voz desafinada, mas entusiasmada. E sempre reservava alguns minutos só para Ricardo. Ele era diferente das outras crianças. Mais quieto, mais fechado. Não brigava, não chorava, não pedia nada. Apenas existia como um fantasma andando pelas paredes do abrigo. As freiras se preocupavam. Esse menino não fala, Marina, não brinca, só fica sentado lendo. Mas Marina via algo que as outras não viam. Ela se sentava ao lado dele debaixo da única árvore do quintal, uma goiabeira velha que dava frutos azedos, e ficava ali em silêncio. Não forçava a conversa, apenas ficava. Até que um dia, Ricardo falou. Por que você vem aqui? Marina olhou para ele, surpresa pela pergunta. Porque eu quero ajudar. Mas você não ganha nada. Não preciso ganhar nada. Então por quê? Marina pensou por um momento longo. Depois disse, com uma honestidade que Ricardo nunca esqueceria. Porque quando eu tinha 7 anos, minha mãe ficou doente. Não tínhamos dinheiro para médico, para remédio, para nada. Uma vizinha nos ajudou. Pagou tudo. Salvou minha mãe. E quando minha mãe perguntou como ia pagar de volta, sabe o que a vizinha disse? O quê? Não paga para mim. Paga para frente. Então é isso que eu faço. Pago para frente. Ricardo não entendeu completamente naquela época, mas guardou as palavras. Marina começou a trazê-lo para fora da concha. Gentilmente, sem forçar, pedia a ajuda dele para organizar os livros da biblioteca improvisada. Pedia a opinião dele sobre qual história ler para as crianças menores. Sentava com ele na hora do almoço e contava sobre a escola, sobre a mãe, sobre os sonhos que tinha. Você é inteligente, Ricardinho. Vejo nos seus olhos. Inteligente não adianta nada se você é órfão. Claro que adianta. Marina falou com tanta certeza que Ricardo quase acreditou. Um dia você vai sair daqui. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser alguém importante. Como você sabe? Porque eu vejo.
Você é especial. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ele. Ninguém nunca tinha feito ele se sentir especial. Ninguém nunca tinha olhado para ele e visto o futuro ao invés de apenas mais um órfão sem perspectiva. Ricardo começou a esperar pelos sábados como se esperasse Natal. Acordava cedo, tomava banho com mais cuidado, penteava o cabelo. As outras crianças zoavam. Ricardinho tá apaixonado pela Marina. Ele negava com veemência, o rosto vermelho, mas talvez estivesse. Não de forma romântica. Ele tinha 8 anos, mas de forma absoluta, completa. Marina era a única pessoa no mundo que o fazia sentir que existir importava. E então veio aquele domingo de agosto. Era dia 23. Ricardo lembrava da data porque no dia anterior tinha sido o aniversário dele, 9 anos. As freiras tinham feito um bolo simples. As crianças cantaram parabéns desafinado. Marina trouxe um presente, um livro usado de aventuras que ela tinha comprado no sebo. Ricardo dormiu abraçado ao livro, sentindo-se pela primeira vez em anos amado. Acordou às 7 da manhã com cheiro de fumaça. Não era fumaça de comida. As freiras ainda não tinham começado a preparar o café. Era fumaça densa, acre, que ardia nos olhos e arranhava a garganta. Pulou da cama beliche e viu chamas laranjas subindo pela parede do dormitório, lambendo o teto de madeira velha, se espalhando rápido demais. O fogo tinha começado na cozinha. Curto-circuito na fiação antiga, ultrapassada, que as freiras sabiam ser perigosa, mas não tinham dinheiro para consertar. As chamas alcançaram a madeira seca das paredes, o papelão que isolava o teto, os lençóis velhos pendurados para secar. Caos absoluto. Crianças gritavam. As freiras tentavam evacuar todo mundo, mas eram apenas 3 mulheres idosas tentando controlar 50 crianças apavoradas. A fumaça estava tão densa que era impossível ver a porta. Ricardo correu, seguindo o fluxo de corpos pequenos, mas não conseguiu passar. Crianças maiores empurravam, pisoteavam, todo mundo lutando para sobreviver. Ele tropeçou num chinelo. Caiu. Alguém pisou nas costas dele. Tentou levantar, mas havia gente demais, fumaça demais, medo demais. Rastejou para debaixo de uma cama, tossindo, os olhos ardendo, o pulmão queimando. Socorro! Ele tentou gritar, mas a fumaça roubou a voz. Socorro! Alguém! Foi quando ouviu. Ricardinho! Ricardinho! Onde você está? Era Marina. Tinha chegado para o dia de trabalho voluntário e encontrado o abrigo em chamas. Enquanto todos saíam, ela entrou, procurando por ele. Ricardinho! Aqui! Ele conseguiu gritar, a voz saindo mais como um guincho. Tia Marina! Estou aqui! Mãos o agarraram. Pequenas, mas fortes. Marina o puxou de debaixo da cama. O pegou no colo apesar dele estar grande demais para isso. Te achei. Graças a Deus te achei. Ela correu para a porta, mas o caminho estava bloqueado. Uma viga pegando fogo caiu na frente deles. Marina não hesitou. Nem um segundo. Cobriu Ricardo com o próprio corpo e empurrou a viga com o braço esquerdo. Ricardo ouviu o grito dela. Um grito de dor tão intenso que cortou até o barulho do fogo. Viu as chamas tocando a pele dela, viu a carne queimando, sentiu quando ela tropeçou, mas não o soltou. Continuou correndo, protegendo ele até que finalmente, luz, ar, o lado de fora. Bombeiros arrancaram Ricardo dos braços dela. Alguém jogou água no braço de Marina. Ela caiu de joelhos na calçada, o braço esquerdo vermelho, bolhoso, fumegando. Mas olhou para Ricardo e sorriu através da dor. Você está bem. Graças a Deus você está bem. Foram as últimas palavras que ele ouviu dela por 20 anos. Levaram Ricardo para o Hospital Municipal de Guarulhos. Marina para outro lugar. Ele nunca soube qual. Ele implorou para as freiras, para os médicos, para qualquer um que escutasse. Onde está a Marina? Preciso ver a Marina. Ninguém sabia. Ninguém tinha informação. 3 dias depois, as freiras descobriram. A mãe de Marina tinha se mudado. Levado a filha para o interior, para Ribeirão Preto, onde havia parentes. Mudaram de cidade, mudaram de vida. Sem endereço, sem telefone, sem forma de contato. Ricardo tinha 9 anos. Não tinha como procurar. Não tinha dinheiro, não tinha meios, não tinha poder. Só podia lembrar. Lembrar da menina que entrou no fogo para salvá-lo. Lembrar do grito de dor. Lembrar da cicatriz que viu rapidamente antes de a levarem. Fez uma promessa naquele dia, ajoelhado no chão do hospital, ainda tossindo fumaça. Vou encontrá-la.
Quando eu crescer, vou encontrá-la e vou agradecer. Vou fazer ela orgulhosa. Eu fui adotado 3 anos depois do incêndio. Ricardo continuou, a voz embargada, falando para a catedral inteira. Os convidados estavam em silêncio absoluto agora, pendurados em cada palavra. Uma família boa. Roberto e Sônia Monteiro. Me tiraram do abrigo quando eu tinha 12 anos. Me deram sobrenome, educação, oportunidades que eu nunca teria tido. Ele olhou para o pai adotivo, que estava na primeira fileira com lágrimas nos olhos. Roberto assentiu, incentivando-o a continuar. Estudei em colégio particular. Aprendi inglês e espanhol. Fiz faculdade de administração na FGV. Abri minha própria empresa aos 24. Fiz tudo certo. Segui todas as regras. Construí uma vida. Ricardo voltou a olhar para Marina. Mas nunca esqueci você. Nunca esqueci aquela menina que entrou no fogo, que queimou o próprio braço para me salvar. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção. Eu procurei por você. Deus, como eu procurei. Em todo lugar, em todo evento, toda festa, toda reunião de negócios. Procurava por uma mulher com uma cicatriz de queimadura no braço esquerdo. Porque eu precisava agradecer. Precisava dizer que você mudou minha vida, que sem você eu não seria nada. Marina balançou a cabeça, chorando abertamente agora. Você seria alguém de qualquer jeito. Você sempre foi especial, Ricardinho. Não. Ricardo pegou as 2 mãos dela nas dele. Não sem você. Você me salvou fisicamente. Mas mais do que isso, você me salvou emocionalmente. Você foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu importava, que minha vida tinha valor. Patrícia deu um passo à frente, e pela primeira vez, Ricardo viu que ela estava realmente ouvindo. Mas a expressão não era de compreensão, era de impaciência. Ricardo, isso é muito tocante, sério, mas você não pode parar nosso casamento por isso. Você pode ajudá-la, dar dinheiro para ela, criar um fundo, sei lá, e continuamos com a cerimônia. Não, Ricardo falou suavemente, mas com absoluta certeza. Não posso. Por que não? Patrícia exigiu, a voz subindo. Porque se eu me casar com você, Patrícia, estarei me casando com alguém que nunca vai entender isso. Ele apontou para Marina. Alguém que olha para ela e vê uma garçonete desastrada. Alguém que mede o valor das pessoas pelo sobrenome e pelo saldo bancário. Alguém que humilha ao invés de ajudar. Eu não humilhei ninguém. Você a chamou de incompetente, exigiu que fosse expulsa, na frente de 300 pessoas. Ricardo balançou a cabeça. Eu passei os últimos 6 meses planejando este casamento. Gastamos mais de 500 mil reais. Convidamos toda a elite de São Paulo. Mas sabe o que nunca fizemos? Nunca conversamos sobre valores, sobre o que realmente importa, sobre bondade. Ele tirou a aliança do bolso. Ainda não tinha colocado, a cerimônia não tinha chegado lá, e a devolveu para Patrícia. Você é linda, inteligente, bem-sucedida. Sua família tem história, dinheiro, influência, mas você não tem empatia. E eu não posso passar o resto da vida com alguém que não sabe o que é sentir gratidão. Patrícia olhou para a aliança de platina na mão, para o diamante de 3 quilates que brilhava sob a luz dos vitrais. Por um momento, Ricardo pensou que ela fosse chorar de verdade. Mas então o rosto dela endureceu. Você vai se arrepender disso. Você está destruindo seu nome, sua reputação, por causa de uma empregada que fez o trabalho dela 20 anos atrás. Trabalho dela? Marina falou pela primeira vez, a voz baixa, mas firme. Eu tinha 15 anos. Era voluntária. Não ganhava nada. E quase morri naquele incêndio. Patrícia olhou para ela com desdém. E agora quer ser recompensada, é isso? Não. Marina se levantou, limpando as lágrimas. Apesar do uniforme barato, dos sapatos gastos, do cansaço visível no rosto, havia uma dignidade nela que encheu o espaço. Eu não quero nada. Nunca quis. Eu fiz o que tinha que ser feito porque era a coisa certa a fazer. E faria de novo. Ela olhou para Ricardo. Você não me deve nada, Ricardinho. Vê-lo aqui, vivo, bem-sucedido, feliz, isso já é mais do que eu poderia ter pedido. Mas eu devo, Ricardo respondeu. Devo tudo. Patrícia soltou um som de frustração, jogou a aliança no chão com tanta força que ela quicou e rolou debaixo de um banco. Ótimo! Fique com sua heroína, então. Vocês merecem um ao outro. Ela se virou, o vestido enorme girando dramaticamente, e marchou pelo corredor central em direção à saída. A mãe dela se levantou, indignada. Patrícia, espera. Nós não podemos simplesmente... Podemos sim! Patrícia gritou da porta. Esse homem é louco.
e eu não vou passar vergonha por mais um segundo. Ela saiu batendo a porta pesada de madeira atrás de si. A mãe saiu correndo atrás. O pai dela, um desembargador aposentado, olhou para Ricardo com uma expressão que misturava raiva e algo que poderia ser respeito, e então saiu também. Metade dos convidados se levantou. Alguns porque achavam um absurdo, outros porque não sabiam o que fazer. A confusão tomou conta da catedral. Gente saindo, gente ficando, gente tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Roberto Monteiro, o pai adotivo de Ricardo, subiu os degraus até eles. Olhou para Marina. Estendeu a mão. Roberto Monteiro, pai desse rapaz teimoso aqui. Marina apertou a mão dele timidamente. Marina da Silva, senhor. Obrigado. Roberto disse simplesmente. Obrigado por salvar meu filho. Antes mesmo dele ser meu filho. Marina soluçou. Roberto a abraçou. Um empresário de terno de R$ 5.000 abraçando uma garçonete de uniforme surrado e disse: você sempre terá uma família aqui. Sempre. Os dias seguintes foram uma névoa. A notícia se espalhou pela cidade como fogo. Ironicamente, empresário cancela casamento milionário ao reconhecer garçonete que o salvou de incêndio. Os jornais amaram. As redes sociais explodiram. Metade das pessoas achava que Ricardo era louco. A outra metade achava que era o homem mais honrado de São Paulo. Ricardo não ligou para nenhuma opinião. Só ligou para uma coisa: encontrar Marina novamente. Ela tinha tentado desaparecer depois da catedral. Voltado para o pequeno apartamento na Zona Leste, onde morava sozinha, pedido demissão da empresa de eventos com vergonha do escândalo. Mas Ricardo a encontrou. Bateu na porta num domingo de manhã. Precisamos conversar, ele disse quando ela abriu. Marina o deixou entrar. O apartamento era minúsculo. Sala e quarto conjugados, cozinha do tamanho de um armário, banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas estava impecavelmente limpo, organizado, com toques pessoais que mostravam que ali vivia alguém que se importava. Fotos na geladeira, plantas na janela, livros empilhados numa prateleira improvisada. Senta, Marina ofereceu nervosa. Quer café? Não, obrigado. Ricardo sentou no sofá pequeno, também velho, mas limpo. Só quero conversar. Marina sentou numa cadeira de plástico do outro lado, as mãos entrelaçadas no colo. Ricardinho, você não precisava vir aqui. Você não me deve nada. Para de dizer isso. Ricardo se inclinou para a frente. Você me salvou. Não só da morte. Você me salvou da vida que eu teria tido, do futuro que eu não teria tido. E eu quero retribuir. Você não precisa. Preciso, sim. Ele a interrompeu com delicadeza. Marina, me deixa fazer isso, por favor. Ela olhou para ele, e Ricardo viu no rosto dela anos de luta, de cansaço, de sobrevivência. O que você quer fazer? Primeiro quero que você me conte sua vida, toda ela, de 20 anos atrás até hoje. Marina hesitou. Depois começou a falar, e a história que saiu foi de uma dureza que partiu o coração de Ricardo. Depois do incêndio, ela tinha ficado 2 meses internada. A queimadura era de 3º grau em várias partes do braço. Precisou de enxertos de pele, fisioterapia, medicamentos caros. A mãe dela, sem dinheiro, aceitou ajuda de parentes em Ribeirão Preto e se mudaram. Marina perdeu o ano letivo. Ficou 2 anos fora da escola, trabalhando em casa de família para ajudar a pagar as contas. Quando finalmente voltou aos estudos, estava atrasada, defasada. Desistiu no 2º ano do ensino médio para trabalhar em tempo integral. Conheceu um rapaz. Engravidou aos 20, casou às pressas. O marido a abandonou quando o filho tinha 3 anos. Voltou para São Paulo com uma criança pequena e nenhuma qualificação. Trabalhou como faxineira, como vendedora, como atendente de lanchonete. Sempre empregos temporários, sempre mal pagos. Criou o filho sozinha, Daniel. Hoje, com 23 anos, trabalhando como mecânico em Sorocaba. Bom menino, trabalhador, que ligava toda semana, mas não podia visitá-la com frequência. Quando Daniel saiu de casa, Marina se viu sozinha pela primeira vez em 2 décadas. Conseguiu emprego em eventos, trabalhando finais de semana em casamentos e festas da elite paulistana. Não ganhava muito, mas dava para pagar o aluguel, as contas, a comida. Sobreviver. Apenas sobreviver. E a cicatriz? Ricardo perguntou suavemente. Não dói? Dói quando muda o tempo. Marina olhou para o braço. E de vez em quando acordo de madrugada,
Ainda sinto o fogo. Ainda ouço você gritando meu nome. Ricardo sentiu as lágrimas virem. Me desculpa por você ter sofrido tanto por minha causa. Não foi por sua causa, Marina falou com firmeza. Foi minha escolha, e eu nunca me arrependi. Nem um segundo. Mesmo com tudo que veio depois, com a dor, com o braço, com ter que abandonar a escola, mesmo assim, Marina sorriu, e era um sorriso genuíno, porque você está vivo, Ricardinho, e isso vale mais do que qualquer coisa que eu perdi. Ricardo não conseguiu mais segurar. Chorou. Chorou como não chorava desde criança, e Marina fez o que sempre fez, consolou. Deixou que ele chorasse no ombro dela, acariciou os cabelos dele, sussurrou que estava tudo bem. Quando ele finalmente se acalmou, disse: "Deixa eu retribuir, deixa eu te dar o que você merece. Eu não preciso de nada, mas merece." Ricardo secou o rosto. "Marina, você merece educação, merece um emprego digno, merece uma vida boa, e eu posso oferecer isso." "Como?" "Trabalha comigo." Ele falou rápido antes que ela pudesse interromper. "Na minha empresa, não como garçonete, como coordenadora de responsabilidade social. Criamos projetos para abrigos, para crianças carentes, para comunidades. Você tem experiência. Você viveu. Você sabe o que essas pessoas precisam." Marina balançou a cabeça. "Ricardinho, eu nem terminei o ensino médio. Eu não tenho qualificação para um trabalho assim. Então termina. A empresa paga, ensino médio, depois faculdade se você quiser, tudo pago. E enquanto estuda, trabalha. Eu te ensino. A equipe te ensina. Você aprende no caminho. Isso é caridade." "Não é." Ricardo pegou as mãos dela. "É reconhecimento. É justiça. Você me deu uma vida, Marina. Deixa eu te dar uma de volta." Marina olhou para ele por um longo tempo. E então, pela primeira vez em 20 anos, permitiu-se acreditar que talvez o mundo não fosse apenas sobre sobreviver. Talvez fosse sobreviver. "Ok." Ela sussurrou. "Ok." A transição não foi fácil. Marina começou devagar, com medo de errar, com medo de não ser boa o suficiente. O escritório da empresa de Ricardo, uma tecnológica focada em soluções educacionais, ficava num prédio moderno na Faria Lima. Todos eram jovens. Todos digitavam rápido. Todos falavam em termos que ela não entendia. Mas Ricardo foi paciente. Colocou Marina com uma equipe boa. Pessoas que não julgavam, que ensinavam. Ela aprendeu a usar computador, a escrever e-mails profissionais, a organizar planilhas. Aprendeu sobre captação de recursos, sobre como montar projetos sociais, sobre como fazer diferença de forma estruturada, e descobriu que era boa naquilo. Anos servindo champanhe a tinham ensinado a antecipar necessidades, a ler ambientes, a resolver problemas antes que explodissem. Anos criando um filho sozinha a tinham ensinado a gerenciar recursos escassos, a fazer muito com pouco, a nunca desistir. Voltou a estudar. Terminou o ensino médio num supletivo noturno, numa turma de adultos como ela, gente que a vida tinha interrompido, mas que estava tentando recomeçar. Fez amizades. Pela primeira vez desde a morte do casamento, Marina não se sentiu sozinha. Daniel veio de Sorocaba num fim de semana quando soube da mudança. "Mãe, você salvou o cara do casamento cancelado e nunca me contou?" "Não parecia importante", Marina respondeu honesta. "Não parecia?" Daniel balançou a cabeça, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Mãe, você é heroína, sempre foi, e eu nunca soube." "Não sou heroína, sou só uma mãe." É as duas coisas. Foi a primeira vez em anos que Marina se sentiu orgulhosa de si mesma. Ricardo se tornou mais do que patrão. Virou amigo. Almoçavam juntos toda sexta-feira, sempre em lugares simples que Marina escolhia. Padarias, lanchonetes, restaurantes de bairro. Ele contava sobre a pressão de gerenciar a empresa, sobre investidores exigentes, sobre o medo de decepcionar. Ela aconselhava com a sabedoria de quem viveu 43 anos lutando. "Você é tipo uma segunda mãe para mim", ele disse uma vez. Marina sorriu. "Eu já tenho um filho, mas sempre tem espaço para mais um." 6 meses depois de começar na empresa, Marina liderou seu primeiro projeto. Reforma completa do Lar Santa Teresa. O abrigo ainda existia, ainda era precário. Ela apresentou o plano para Ricardo, para a diretoria, para os investidores. Falou com paixão, com conhecimento, com a autoridade de quem tinha vivido aquilo. Aprovaram o orçamento, R$ 300 mil para reformar o abrigo inteiro.
Novos beliches, novos banheiros, cozinha industrial, parquinho, biblioteca. Quando a obra ficou pronta, Ricardo e Marina foram juntos para a inauguração. 50 crianças novas ocupavam os quartos reformados. Freiras novas, mais jovens, mais esperançosas, cuidavam delas. Tudo tinha mudado, mas a essência era a mesma. Marina ficou em pé no quintal debaixo da goiabeira que ainda estava lá e chorou, não de tristeza, de realização. Obrigado, ela disse para Ricardo, por me deixar fazer isso. Obrigado você, ele respondeu, por me mostrar o caminho. 2 anos depois do casamento cancelado, Marina se formou em serviço social. A cerimônia foi pequena, mas significativa. Ricardo estava lá, na primeira fileira. Roberto e Sônia, os pais adotivos dele, também. Daniel veio de Sorocaba com a namorada. As colegas da empresa fizeram uma festa surpresa depois. Quando chamaram o nome dela, Marina da Silva, ela subiu no palco com as pernas tremendo. Recebeu o diploma, olhou para a pequena plateia e disse no microfone: Eu achei que minha vida tinha acabado quando eu tinha 20 anos. Achei que seria só sobrevivência até o fim. Mas alguém me mostrou que nunca é tarde, que todo mundo merece uma segunda chance. Obrigada, Ricardinho, por não me esquecer. Ricardo aplaudiu até as mãos doerem. A carreira de Marina decolou. Ela coordenou projetos em 12 abrigos por São Paulo, implementou programas de educação, conseguiu parcerias com escolas e empresas, virou referência na área, deu palestras, foi entrevistada, virou exemplo. Aos 47 anos, acordou numa manhã e percebeu que era feliz, realmente feliz, não sobrevivendo, vivendo. 5 anos depois do dia em que uma bandeja caiu numa catedral, Ricardo inaugurou o Instituto Marina Silva, uma ONG dedicada a abrigos infantis. Marina era a diretora executiva. Tinha uma equipe de 20 pessoas, orçamento de 2 milhões por ano, projetos em 3 estados. O primeiro projeto de grande escala foi criar casas-lares, casas normais onde grupos pequenos de crianças viviam com cuidadores dedicados, ao invés de abrigos institucionais enormes. Mais humano, mais família. Na inauguração da primeira casa-lar em Santo André, Ricardo fez um discurso para os doadores, para a imprensa, para todos. Este projeto existe por causa de uma mulher que há 25 anos decidiu que uma vida importava mais que a própria segurança. Marina da Silva me salvou. E agora, juntos, vamos salvar quantas crianças conseguirmos. Marina não fez discurso. Apenas cortou a fita, abraçou as primeiras crianças que entrariam na casa e chorou de alegria. Aos 50 anos, Marina acordou num sábado sem precisar ir a lugar nenhum. Morava numa casa pequena, mas confortável, que Ricardo a tinha ajudado a comprar. Não dado, ajudado. Ela tinha insistido em pagar, mesmo que com prestações longas. Daniel estava casado. Tinha 2 filhos que chamavam Marina de vó e a adoravam. Ela via os netos todo fim de semana. Enchia de mimo, contava histórias. Trabalhava em algo que amava. Tinha amigas de verdade. Tinha propósito. O telefone tocou. Ricardo. Bom dia. Tem 1 minuto? Claro. Quero te fazer uma pergunta importante. Marina sentou curiosa. Pode perguntar. Você seria a madrinha do meu casamento? Marina congelou. Você vai casar? Vou. Ricardo riu. Conheci alguém. Uma médica que trabalha com comunidades carentes. Ela é gentil, Marina. De verdade. E quer te conhecer. Quando é o casamento? Daqui a 3 meses. Igreja pequena. 50 convidados, nada de catedral dessa vez. Marina riu. Vou amar ser madrinha, mas com uma condição. Eu não trabalho servindo champanhe. Ricardo gargalhou. Prometido. O casamento foi perfeito. Simples, íntimo, cheio de amor. A noiva, Juliana, era tudo que Patrícia não era. Gentil, empática, real. Ela abraçou Marina assim que se conheceram. Obrigada por salvar ele. Senão eu não teria conhecido o amor da minha vida. Marina foi madrinha com orgulho. Usou um vestido bonito, simples mas elegante. Não escondeu a cicatriz do braço. Pela primeira vez em 30 anos não sentiu vergonha dela. Na festa, Ricardo fez um brindeu. A Marina, que me salvou 2 vezes. Primeiro do fogo, depois de mim mesmo. Tudo que eu sou, devo a ela. Marina levantou o copo. A segunda chances. E a acreditar que bondade sempre volta. 10 anos depois do casamento cancelado, Marina tinha 60 anos.
O Instituto Marina Silva atendia 50 abrigos em 7 estados. Tinham salvado, literalmente salvado, centenas de crianças. Numa manhã de domingo, Marina visitou o cemitério onde a mãe estava enterrada. Sentou na grama ao lado da lápide simples, conversou como se ela estivesse ali. Lembra, mãe, quando você ficou doente? E a dona Aparecida nos ajudou? E disse, paga pra frente? Marina sorriu. Eu paguei. Passei a vida inteira pagando. E agora o Ricardinho está pagando também. O ciclo continua, mãe. A bondade continua. Ficou ali mais alguns minutos. Depois se levantou, limpou a calça, caminhou de volta para o carro, olhou para a cicatriz no braço. Passou a mão sobre a pele irregular, sentindo as ondulações. Não doía mais. Não era mais um lembrete de dor. Era um símbolo de coragem, de amor, de escolher fazer o certo quando ninguém estava olhando. Valeu a pena. Ela sussurrou. Cada segundo valeu a pena. E voltou para casa, para a vida, para a bondade que continuava se espalhando, como ondas num lago, tocando pessoas que ela nunca conheceria, mudando futuros que ela nunca veria. Porque no final, é disso que se trata. Não dos grandes gestos, não das catedrais e dos vestidos caros, mas dos pequenos atos de coragem, das escolhas difíceis, de entrar no fogo quando seria mais fácil correr. Marina da Silva entrou no fogo e salvou mais do que uma criança, salvou um futuro inteiro. Se você sentiu algo no peito enquanto acompanhava essa história, escreve só uma palavra aqui embaixo nos comentários. Cicatriz. Quero ver quantas pessoas essa história conseguiu alcançar. E me conta uma coisa. Qual foi o momento que mais mexeu com você? Foi quando Ricardo viu aquela marca no braço dela e o passado todo voltou. Quando ele parou tudo e disse, o casamento acabou, na frente daquele povo todo? Ou foi quando a Marina finalmente entendeu que aquele ato de 20 anos atrás tinha mudado uma vida inteira? Ah, e não esquece de dizer de qual cidade você está assistindo. Pode ser de qualquer canto do Brasil. Cada comentário me lembra exatamente por que essas histórias precisam ser contadas. Se você ainda acredita que bondade de verdade nunca se perde, deixa teu like aí. E se conhece alguém que está precisando ouvir, que ainda dá tempo de recomeçar, que nunca é tarde para ser reconhecido pelo bem que fez, manda esse vídeo para essa pessoa. E se você quer continuar vendo histórias que mostram o melhor da gente, que provam que ainda existe amor nesse mundo, se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder nenhuma. A gente se encontra na próxima. E lembra sempre, o verdadeiro brilho não está nos diamantes do altar, está nas marcas de quem teve coragem de amar quando ninguém estava vendo.